Bom dia. Obrigada. Então, a gente começa essa sexta-feira com a mesa Cumbi, que é a mesa tradicional, mesa Zé Kleber, que é dedicada a conversar sobre questões de Paraty, sobre Paraty. E eu queria muito agradecer a presença dos nossos convidados, a Marcela Cananeia, o Marcelo de Salete e a Adriana Couto, que vai fazer a mediação. A Adriana é jornalista, apresentadora do Metrópolis. Queria fazer um agradecimento à Dipot e à Marcenaria Baraúna. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã, tudo bem? Vamos nessa? Meu nome é Adriana Couto e a gente está aqui com dois convidados. Para fazer essa introdução, inclusive, eu vou usar a poesia, vou usar um pouco do samba para me ajudar na introdução desse tema aqui. E é um samba que é conhecido, e eu vou aqui falar para vocês, porque eu acho que é a introdução perfeita. Eu não consegui uma introdução melhor do que essa. Quem souber, canta junto. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero o país que não está no retrato. E os nossos dois convidados têm esse olhar para esse Brasil que a gente quer enxergar, contam essas histórias, amplificam vozes, mostram a potência da nossa cultura, essa potência transformadora. Então, eu quero apresentar para vocês a Marcela Cananeia, essa mulher que nasceu aqui, uma liderança da região, ela que é militante do Fórum de Comunidades Tradicionais, aqui de Paraty, Angra e Ubatuba, uma luta importante na resistência dos indígenas, quilombolas e caiçaras aqui da região, resistência para criar soluções sustentáveis de desenvolvimento, para fortalecimento da cultura. Bem-vinda, Marcela. Dá um oi para a gente. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Como você já apresentou, né, eu faço parte do Fórum de Comunidades Tradicionais, também da Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras, que são movimentos sociais que lutam pela defesa dos territórios tradicionais, das comunidades, né? Então, o nosso trabalho ele é muito voltado para a defesa desse território, a defesa dessa cultura, para que isso se mantenha vivo, né? Então, isso, Marcela aqui com a gente. E o Marcelo de Salete, quadrinista, escritor, mestre em História da Arte pela USP. Os alunos da Escola de Aplicação da USP em São Paulo têm o prazer de ter o Marcelo como professor de artes visuais, então ele está na sala de aula também. Ele é autor de publicações premiadas e os seus dois livros mais recentes, Cumbi e, inclusive, dá nome aqui a essa mesa, e Angola Janga, são frutos de muita inspiração, porque é muito lindo, mas também de muita pesquisa. O Marcelo mostra para a gente as resistências cotidianas e as resistências que o povo negro no Brasil colonial sofreu nessa época da escravidão. Então, a gente começa, eu acho, fazendo a ligação entre esses dois nomes aqui, entre essas duas realidades, com a Marcela contando para a gente um pouco da história de Paraty, e a história de Paraty vai ajudar a gente, inclusive, a entender melhor a história do Brasil. Não estou exagerando, né, Marcela? Não. Não, né? Então, começa aí. Paraty faz parte dessa história, né? Ela é muito importante
dentro da história do Brasil, porque Paraty é uma cidade colonial, né, como a gente, passeando aqui pelo centro histórico, consegue ver, né? A gente tinha muita plantação de cana-de-açúcar, conhecido, inclusive, a famosa cachaça de Paraty, né? E Paraty era o caminho que recebia o tráfico de escravos, né? E que tirava daqui, vinha de Minas e passava por aqui, escoava o ouro, o minério, né? Então, a gente tem muito essa ligação. E queria contextualizar um pouco o que é Paraty também, como que isso se deu, né, como que se formou, qual que é a realidade que essas comunidades hoje vivem a partir dessa transformação. Então, na década de 70, quando começa a abertura da BR-101, a rodovia Rio-Santos, que liga Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas maiores metrópoles aqui, né? Essa BR, quando ela já vem causando um certo impacto, porque ela corta várias comunidades tradicionais que já existiam aqui muito antes desse desenvolvimento, né? Então, aqui nesse território de comunidade tradicional, a gente tem os indígenas, né, Guarani, Imbiá, Guarani Andeva, os quilombolas e os caiçaras. E os caiçaras, ele é fruto dessa miscigenação, né, dos indígenas, dos quilombolas e dos europeus, que vieram também trazidos para cá para trabalhar nesse desenvolvimento, né, na época colonial. Então, as comunidades caiçaras, elas estão na costeira, principalmente, mas quando a BR passa, ela leva a comunidade caiçara também para a serra, né, praticamente tirando os caiçaras da praia. É o que acontece. Mas tem muita comunidade caiçara também que ainda está lá na costeira, é de difícil acesso, tem as suas dificuldades, mas tem uma cultura bastante preservada, né? Tá. Aí já começa, não aí, né? Talvez esse problema seja bem anterior, mas essa luta pela terra, a luta pela propriedade, né? Quando essa BR chega aqui, os povos tradicionais são expulsos. Sim, eles de alguma forma. Têm que aprender, ele é obrigado, né, a aprender a conviver com os impactos, com o que essa BR traz para a gente. Né? Porque com a chegada da BR, chegou também os grileiros de terra, né? Porque aí quem não sabe, o grileiro de terra, o nome grileiro vem através de uma prática, né, de falsificar documentos, guardar numa gaveta junto com grilos, e o grilo ele ia soltando uma substância que fazia o documento parecer envelhecido. Então, ele comprovava que aquele documento ele era antigo e que aquela terra era dele. Mas, para além dos grileiros, com essa BR chegando, chega muito mais fácil o turismo, a especulação imobiliária, né? Então, são várias lutas que a gente vem travando com esse desenvolvimento que é colocado para a gente. Entendi. Então, as comunidades elas vão se adaptando à forma que foi colocado. O turismo chega sem bater na porta e a gente vai sendo obrigado a aprender, né, como receber esse turista. Né? O Luiz Perequê ainda fala que a gente é responsável pelo turismo que a gente traz para cá. Né? Que turismo é esse que a gente traz? Que é uma cidade que é super conhecida, super bem vista, né? Mas existe uma cultura aqui dentro, existe um povo aqui dentro, né? E existe um turismo que a gente quer mostrar, que é o turismo de base comunitária, o turismo ecológico, um turismo que mostra a cultura local, a forma que a gente vive, né? Então, a gente vai se adaptando da forma que dá. É claro. Resistindo. E resistindo, com certeza. Muito bem. Você tem algumas fotos para mostrar para a gente aqui da região? Sim. Aqui, na verdade, é uma foto, é um mapa, né, que mostra as comunidades tradicionais, onde elas estão localizadas. O Fórum de Comunidades Tradicionais trabalha Angra, Paraty, Ubatuba. É uma união que se deu a partir dessas dificuldades mesmo que as comunidades tradicionais vinham passando, né? Implantação de unidade de conservação, o turismo em massa, a luta pelos direitos, né, pela garantia dos direitos básicos. Então, os indígenas, os quilombolas e os caiçaras, os indígenas estão ali de verdinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar.
são os verdinhos, os caiçaras azulzinhos, e os quilombolas são esses vermelhinhos aqui, né? E eles se juntam a partir dessa necessidade mesmo de fazer luta pelo acesso à terra, o acesso a esses direitos, né? Legal. Eu vou agora... Bom, a gente está aqui ambientado e eu vou querer saber do Marcelo, de Salete, porque a gente tem aqui, muito perto de Paraty, um quilombo, né? Sim. Campinho. O primeiro quilombo do Rio de Janeiro, foi? Do estado do Rio? Primeiro titulado no estado do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Inclusive, eles estão comemorando, né, 20 anos de titulação esse ano. O Quilombo do Campinho está com uma programação que é a Flip Preta, justamente também para comemorar, né, esses 20 anos de titulação. Pois é, Marcelo, e nessas duas últimas obras suas, as suas obras mais recentes, na verdade, a gente tem um mergulho nesse Brasil colonial, mais uma perspectiva desse homem e dessa mulher que foram escravizados aqui e que, dia a dia, vai construindo a sua forma de sobreviver e de viver também, né? De sobreviver e de viver e de estar junto também nos quilombos. Quilombo é um nome que se a gente voltar um pouco para a gente explicar, será que você consegue explicar para a gente como que a gente chega a essa palavra quilombo e de onde ela vem? Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui em Paraty conversando com vocês, falando um pouco sobre essas obras, conversando com a Adriana também, aprendendo muito com a Marcela. Desde ontem a gente está conversando sobre isso. Bem, eu sou autor dos livros Cumbi, Encruzilhada e o Angola Janga, que é a última produção. E nessas pesquisas todas, para elaborar esses livros, a gente muitas vezes chega nesses conceitos, né, acaba aprendendo um pouco mais sobre eles. E o termo quilombo é um termo recente até, mais utilizado na história do Brasil para falar sobre essas comunidades já no século XIX e XX. E a gente acredita que vem de grupos chamados de jagas ou imbangalas da região central ali de Angola, que eram grupos extremamente militarizados, inclusive nômades que participavam de diversos territórios e já tinham acampamentos extremamente militarizados para lutar contra os portugueses ou até junto com os portugueses contra outros grupos. A gente acredita que esse nome foi trazido para cá também e acabou servindo para falar de quilombos aqui no Brasil e deu nome também ao quilombo do Palmares. Agora, algo importante para a gente lembrar também é que, antes desse nome, o termo mais utilizado para falar sobre essas comunidades, principalmente de 1500 até 1700 e pouco, era mocambo. Mocambo. Que é um termo, inclusive, muito utilizado pelo Gilberto Freire e tal, né? Mocambo era geralmente o nome utilizado para falar também sobre esses grupos negros na serra, não é? Ou em locais mais afastados, que a gente conhece muito o de Palmares, mas o fato é que essa estratégia de resistência, ela aconteceu durante grande parte do Brasil colonial e mesmo depois no Brasil Império, não é? Até hoje em dia. E eram sempre grupos que viviam, de certo modo, à margem desses grandes centros econômicos. E muitas vezes também não estavam totalmente isolados. Não, tinha um tipo de negociação com as vilas, com as comunidades próximas dali. Com certeza, conhecer mais sobre quilombos, hoje também, né, os atuais, é uma forma da gente conhecer mais sobre o Brasil, não é? E de pensar em outras formas de lidar com a terra e com as relações entre as pessoas e com o trabalho. O Marcelo, para você conseguir criar, porque o seu livro tem criação, tem pesquisa histórica, né? Mas é uma criação. Foram 10 anos de pesquisa, mais de 10 anos de pesquisa. E é uma pesquisa minuciosa e difícil, porque quem conta a história dos mocambos, dos quilombos e muitas vezes dos homens e mulheres escravizados não são eles mesmos.
Como foi o caminho dessa sua pesquisa? Tá, eu vou aproveitar aqui para mostrar algumas imagens. Ótimo. Eu acho que é legal para as pessoas conhecerem um pouco o trabalho. Ele vai passando aqui um pouco automaticamente. Vocês vão conhecendo um pouquinho mais desses livros. Foi uma pesquisa bem longa, que começou por volta de 2004, quando eu tive contato com o primeiro texto sobre Palmares. Me encantei logo de cara quando vi aquela história, porque Palmares é uma saga ali na região que sobrou nordeste capa, do Brasil, parece. pegando Pelo menos aqui de trás parecia um capa. Pernambuco e atualmente Você viu aí também, né? Alagoas, né, que dura mais de 120 anos, com cerca de 20 mil pessoas no auge, não é? Entendi. De Palmares, e com uma população O microfone do Marcelo, eu acho que ficou um pouquinho mais para baixo e tal. Aí só tem que ficar esperto aí com o volume e tal. Se começar a levantar, vai querer aparecer algumas frequências. Ali mais para o sul também. E vão para a Serra da Barriga, e lá formam uma verdadeira confederação de vários quilombos, extremamente organizados e extremamente articulados também. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, eu vi, não, isso daqui daria uma grande história em quadrinhos, né? Que é um meio que eu tenho uma paixão muito grande e interesse. Já existem outras histórias em quadrinhos sobre Palmares. Uma delas, a mais antiga, é da década de 50, e é do Clóvis Moura, que é um intelectual brilhante, junto com desenhos do Álvaro de Moya, só que é uma história curta, com cerca de 50 páginas. Eu sabia que dava para desenvolver ali muito mais. Então, inicialmente, eu peguei os principais livros sobre Palmares, outros historiadores que escreviam sobre Palmares, tentei me aprofundar naquilo ali, e aos poucos fui percebendo que as histórias, para compreender mais sobre Palmares, era importante conhecer mais sobre o Brasil colonial, sobre o que foi a escravidão, e depois também, claro, sobre os traços culturais desses povos que vinham para cá nesses 2 primeiros séculos. E aí, principalmente, os povos de origem banto, da região de Angola e do Congo, vinham para cá naquele período, era mais de 70% da população vinha dessa região, e quando a gente pensa em todo o tráfico também, pelo menos mais de 60% das pessoas vinham dessa região. A gente tem que olhar com muita suspeita essas informações sobre Palmares, sim, porque quem ia para lá e escrevia sobre Palmares, soldados, não é, os governadores também e outros, eram as pessoas interessadas na destruição de Palmares, em acabar com aquele espaço, e muitas vezes tinha, claro, a sua visão de um português, não é, ou já brasileiro, nascido aqui, mas essa visão imperial, colonial, sobre aquele espaço e sobre aquelas pessoas. Então, a minha proposta foi tentar construir Palmares de outro jeito. Então, imaginar como que seria isso por dentro. E aí a ficção tem um papel muito importante. Entendi. E aí você mostra para a gente que essas pessoas que estavam aqui são pessoas que tinham, nessas pequenas resistências diárias, elas era difícil, mas elas estavam vivas. Então, a gente tem aí em cada uma das personagens os seus dramas, né? Os seus dramas cotidianos, porque a gente pensa sempre nas grandes rebeliões, né? Quando a gente fala da resistência, então das maiores, mas tem aquela de todo dia. E eu queria que você falasse disso. Como é que você queria mostrar isso para a gente? Foi uma tarefa bem difícil. Desde 2004, né, quando eu li esses textos sobre Palmares, o interesse inicial era falar sobre Palmares. Quando eu fui fazendo as pesquisas, eu fui chegando a outros textos, algo que vem muito também da história social, que é tentar pensar na nossa história, mas a partir de alguns personagens específicos. E aí fui chegando em alguns casos que hoje a gente tem registros, porque são conflitos entre escravizados e senhores, não é? Entre os próprios escravizados ou outras pessoas, agregados, não é? Entre aspas, que iam parar em registros policiais. E aí essas histórias, essas descrições me chamaram muita atenção, porque ali eu vi que era uma outra forma de você pensar, de você abordar aquele período,
fugindo de alguns conceitos, não é, que são muito fortes para pensar no período colonial e escravidão. E geralmente quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa em escravidão e liberdade. E na verdade tem outras formas de pensar nas estratégias das pessoas naquele momento. Claro. Quais eram as suas buscas, as suas estratégias de ter maior autonomia, não é, sobre a sua vida, sobre os seus corpos e os seus. E essas histórias, elas originaram, grande parte delas, não é, foram as histórias que eu utilizei no livro Cumbi. Significa, Cumbi é do Quimbundo, não é, uma língua ali de Luanda, que significa sol. E aí a posição também do microfone não foi uma das melhores. Aí você sabe que um inicialmente de o nome tudo, do né? livro não ia ser isso, ia ser Calunga. Calunga está ligado ao mar, não é, e também à morte. E aí depois eu me deparei eu fiquei com medo da barba dele, aí eu acabei deixando um pouco mais para baixo, mas poderia ser um pouquinho mais para cima. E ali tem justamente essas histórias que são mais de personagens bem específicos, falando um pouco sobre a escravidão e sobre os seus até o final da feira vamos ter esses altos e baixos, né? Tipo, a galera fala bem pra caramba, outra galera não fala tão bem. De autonomia, mas vamos embora. essas estratégias, mas também as suas resistências cotidianas. Como que essas pessoas que eram tratadas como objetos, a todo momento estavam tentando mostrar que não é? Nós não somos apenas objetos. Nós temos as nossas próprias vontades, os nossos medos e os nossos sonhos e objetivos. Os também. nossos amores. Eu estou tentando lembrar dos contos, dessas resistências dentro desses contos. E aí, você vê ali essa separação dessa escravizada da casa grande, né? Como o dia a dia dela, que difícil, como e você retrata isso também. Vou colocar a Marcela na nossa conversa, porque a gente está falando dessas resistências cotidianas, Marcela. E eu vi até que você se arrumou, porque é uma luta cotidiana que vocês também vivem aqui. Então, eu queria que você falasse das estratégias de resistência que vocês têm hoje. Porque ainda vivemos essas estratégias, né? Sim. Não, a resistência, ela se dá no dia a dia mesmo, né? A nossa luta maior é pelo território, para a gente se manter, mas para a gente se manter no território, a gente precisa de diversas coisas que a gente tem que lutar para conquistar, né? Por exemplo, não adianta o quilombo ser titulado, né? Uma aldeia indígena ter uma demarcação de terra e os caiçaras ter o direito de morar na praia, se a gente não consegue o acesso aos direitos básicos para se manter. Né? O acesso à educação, o acesso à saúde, né? A energia elétrica. Tem coisas que são básicas para que a gente consiga se manter nesse território. Então, essa é uma forma de resistir também. E a forma que a gente vem trazendo, enquanto comunidade tradicional, né, trazendo uma alternativa de vida dentro desses espaços, a gente tem construído formas. A educação diferenciada é uma delas, né? Como que a gente faz para não perder a cultura, não perder a oportunidade de passar essa cultura para frente, de passar isso para os jovens, né? Porque é um conhecimento tradicional e ancestral. O conhecimento que as comunidades tradicionais têm, ela é passada de geração, né? Então, o conhecimento que se tem do mar, do vento, quando vai virar o tempo, quando o mar vai ficar ruim, quando certo peixe vai vir porque a maré vai mudar, né? São conhecimentos que são passados de pai para filho. Então, a gente busca trabalhar isso dentro das escolas, né? É uma luta cotidiana, levar a cultura para dentro da escola, a escola para dentro da comunidade, romper as barreiras. Né? Para além disso, como alternativa do turismo, a gente traz o turismo de base comunitária também como forma de valorizar a cultura que existe dentro dessas comunidades. Né? Então, por exemplo, uma rede de pesca, ela tem toda uma história, né? A rede de pesca ela é da cultura caiçara, já adaptado, porque, na verdade, chegou aqui no nosso território pelos japoneses, na década de 20. Então, os caiçaras, os indígenas e os quilombolas já pescavam. Mas essa técnica do cerco flutuante, ela veio depois e a gente foi se adaptando a isso. Então, hoje faz parte da nossa cultura e dentro do turismo de base comunitária, a gente consegue levar o turista
para conhecer como é que funciona um cerco flutuante, né? E dali vem o nosso alimento. Então, quando o turista for almoçar, por exemplo, num restaurante, num quiosque local, né, que a gestão é feita por comunitários, ele vai comer o peixe que veio do mar, de onde ele foi lá visitar, ele viu aquela prática acontecendo, né? E conhecer a história também das comunidades. Dentro desse roteiro de turismo de base comunitária, a gente procura contar as histórias de cada comunidade, porque cada comunidade tem uma história muito específica, apesar de ser tudo muito parecido, a luta é a mesma, mas cada um tem uma história. Então, o saneamento ecológico, por exemplo, as comunidades, né, para ter acesso à saúde, o saneamento é fundamental. E a gente tem trabalhado saneamento ecológico dentro dessas comunidades, mostrando que é uma alternativa cabível para se fazer lá dentro, porque são materiais da própria natureza, né, tirado do próprio território, o que vem de fora é muito pouco, e ela é um formato que não agride a natureza, né, e transmite essa questão da saúde para dentro desse território. A gente tem aqui, e a cidade está comemorando, a região está comemorando, o Brasil também, o título, né, que Paraty acaba de receber, de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e Cultura e Biodiversidade, né, que são o foco, que fizeram com que essa cidade, essa região, se tornasse um patrimônio mundial da humanidade. Um patrimônio da humanidade. E aí? Isso ajuda, impacta? Como impacta? Que expectativas as comunidades tradicionais aqui de Paraty têm em relação a esse título? Sim, Desculpe, a Marcela mandou questões e a Marcela também perguntou sobre isso. E quem quiser também pode fazer questões para a gente fazer aqui, tá? Sim, o valor excepcional desse título, né, é a cultura viva, é o sítio misto, que é isso, é a cultura e a biodiversidade. E a cultura viva das comunidades tradicionais tem um valor excepcional dentro desse título, né? Então, a gente assim, recebe isso com muita alegria, né? E a gente vê que isso pode ser um instrumento de luta para a gente também, porque se é patrimônio mundial a cultura que a gente pratica aqui dentro, o saber que a gente tem, né, tem que ser valorizado por todos. E as lutas que a gente faz hoje é um entrave, né? Mostrar para as pessoas lá fora que isso existe e que a gente quer dar continuidade, e que isso tem muito a ver com a preservação da natureza, né? Com o clima que a gente tem aqui em Paraty, na região. Então, assim, a gente vê que isso é um instrumento de luta para a gente, é uma conquista, né? A cultura daqui, Centro Histórico, né, também entrou nessa, assim, com a Folia do Divino. A Folia do Divino é uma cultura colonial que veio para cá, mas que os caiçaras hoje praticam, né? Os caiçaras fazem a folia, passa por várias comunidades. Em Ubatuba isso é muito forte também. E eu acho que até gostaria de mostrar algumas imagens, porque eu acho que essas imagens da cultura local, ela pode ajudar a gente a entender um pouquinho como que isso é importante, né? Então, aqui tem uma imagem retirada da canoa, que é uma prática das comunidades caiçaras. A canoa, ela já era uma cultura indígena, né? E como o caiçara ele é essa miscigenação, vocês vão ver que tem muita coisa que veio da cultura indígena, da cultura quilombola também. Inclusive, a canoa caiçara, a gente está na luta pelo reconhecimento como patrimônio imaterial cultural, né? Em Ubatuba, a valorização da canoa caiçara é muito forte. Existem as corridas de canoa, que é feito pela comunidade de Ubatuba, dos caiçaras de lá. Aqui é uma imagem indígena, é um artesanato que eles fazem aqui na região, Guarani, e essa madeira é cacheta. É uma madeira também muito utilizada nas 3 etnias indígena, caiçara e quilombola para fazer artesanato, né? E os cachetais também é uma grande luta para a gente ter acesso e continuar fazendo uso dela. Aqui tem um feitio de pau a pique, e aqui foi um mutirão na Praia Grande da Cajaíba, que é uma comunidade caiçara também, e eles estavam fazendo numa casa de adulto, né? Mas aqui as crianças viram e quiseram fazer também. E aí essa obra é deles, eles fizeram sozinhos,
E a gente enxerga isso como a educação diferenciada, aquela coisa que a gente estava falando de romper as barreiras da escola com a comunidade. Isso traz muito nesse sentido, porque a gente pode estudar matemática, por exemplo, através dos trançados ali do bambu, né, do pau a pique, como é que isso se faz. Existe um cálculo para se fazer isso, que os caiçaras, os quilombolas, inclusive o pau a pique é uma cultura, né, africana que veio trazido para cá também. Tudo passa por adaptações quando chega, mas é uma cultura que as 3 etnias fazem, os indígenas, os caiçaras e os quilombolas. Quando você fala da educação diferenciada, é claro que a gente lembra de Paulo Freire, né? Com certeza. É claro que a gente lembra desse educador que é uma voz importantíssima, é o patrono da educação brasileira e que, na minha humilde opinião, não pode ser rebaixado. Por favor. Né? Não é uma ideia que tem que ser contestada, mas continuemos. Isso mostra, né, como que a gente essa coisa de passar mesmo a cultura e o saber, porque as crianças elas passam a maior parte do tempo delas na escola, né? Então elas dentro da escola é um outro modelo que ela não reconhece, não dialoga com a cultura local, né? A gente até reconhece que tem algumas escolas, alguns professores faz esse esforço de dialogar, mas dá para a gente avançar ainda mais. Por exemplo, o alfabeto caiçara, que foi trabalhado lá em Martim de Sá, numa comunidade caiçara, que a gente estava conversando ontem, né? No alfabeto tem a letra Z, a última letra, que geralmente o desenho é uma zebra, né? Mas a zebra não é um bicho daqui, as crianças não conhecem, elas conhecem pelo livro, pela televisão, então ela não se reconhece naquilo. Agora, as crianças caiçaras, elas pescam lula, e existe o zangareio, que é um instrumento para pescar lula, uma ferramenta também de pesca. Então, se a gente colocasse o zangareio ali, talvez ele se identificasse muito mais com a cultura local, né, com a realidade de vida dela, do que com aquelas coisas todas que é trazido de fora para dentro, né? E aqui tem uma imagem do arrastão de praia, que é uma técnica de pesca, né? E é sempre feito em mutirão, porque se você for ver uma rede grande, né, é pesado, e além disso o peixe que vinha alimentava todo mundo, né? Não era para um ou outro, era para todos. Aqui é uma técnica, é o peixe seco. Né? As comunidades que não tinham energia elétrica, quando tinha muitos peixes, a gente precisava conservar aquilo por mais tempo. Então, se você fizesse, né, no varal, esse é um varal de peixe seco, você salga ele, abre, limpa, escala tudo direitinho, deixa ali no sol, ele vai durar por muito mais tempo. Hoje em dia, as comunidades caiçaras têm energia elétrica, mas nem por isso elas deixaram de fazer o peixe seco, porque isso é uma cultura delas. Então, elas permanecem fazendo. Aqui é uma imagem do biju, né? Aqui, seu Altamiro tinha acabado de fazer farinha. E a farinha, ela é uma cultura também do indígena quilombola e caiçara, e é feita a partir da mandioca. E para fazer farinha é uma resistência muito grande, porque você precisa ter um volume grande de mandioca para poder fabricar a farinha. Só que quando as unidades de conservação chegaram aqui no território, né, em 80, 90, as comunidades elas foram proibidas de fazer roça de mandioca, pela questão do impacto da natureza. É aquela coisa que a unidade chega e não dialoga com a cultura local. Então, as comunidades elas tiveram roças queimadas, elas tiveram multas por fazer roça. Então, elas foram deixando, por medo, de plantar mandioca. Então, as casas de farinha começaram a perder um pouco o sentido de existir dentro da comunidade quando não se tem a mandioca para fazer a farinha. Muitas comunidades ainda têm, né, na resistência mesmo, mas muitas comunidades se essa cultura da farinha. Entendi. Eu estou aqui olhando para você e pensando, olhando para o Marcelo ali, pensando que você falou da questão da educação, e o Marcelo é professor, os livros dele estão nas escolas,
E antes da gente entrar aqui, chegou uma pessoa, eu acho que foi o tradutor, né? Que está trabalhando agora, deve estar traduzindo isso agora, que eu estou falando, tradutor para o inglês. Falou, autografa para minha filha, porque ela usou na escola. Ela usou na escola. Isso é maravilhoso, não é? Você na escola, Marcelo, você é da minha idade, a gente não tinha esse privilégio de poder, crianças negras, crianças brancas também, é que são finalidades diferentes, essa história chega para cada um de uma forma diferente, mas como uma criança negra. Quando falavam de escravidão comigo na sala de aula, era um incômodo, era um misto de vergonha e de um pouco de raiva também, sabe? E de não se ver colocada ali, mas ao mesmo tempo você também não quer... são seus ancestrais. São sentimentos confusos quando a gente é criança. Muito, que bom, muito. obrigada. Eu vivenciei muito disso que você está falando. Sou professor, não é? Também fui educador no Museu Afro-Brasil, lá em São Paulo, durante um tempo. E a gente discutia muito sobre isso. Por quê? Geralmente, quando a gente fala de imagem, e eu trabalho muito com imagem por causa dos quadrinhos, mas quando você pensa na educação, essa imagem dos diversos grupos e da população negra, invariavelmente, agora está mudando um pouco, mas algumas décadas atrás, essa imagem do negro ou da mulher negra aparecia sempre como alguém subalternizado. Alguém que não tinha ali, ou que estava numa situação muito de inferioridade em relação aos outros grupos. Uhum. E aí vem essa questão que quando você vai falar sobre história do negro no Brasil e na educação, na aula de história ou em outras, muitas vezes isso aparecia quando falava sobre escravidão. E aí tem algo muito perverso, que é imaginar e relacionar sempre o negro à escravidão. E, na verdade, a gente tem uma história anterior a isso, uma história muito rica anterior a isso. E a gente tem uma história também de resistência a esse período e ao que aconteceu ali, né? É importante a gente tentar reaver um pouco dessa memória, justamente para ter um contraponto, para mostrar para jovens e crianças hoje. Eu estava lembrando disso, né? Até falei agora há pouco que na semana passada recebi uma mensagem de uma aluna do 2º ano do ensino médio, numa escola, acho que do Rio Grande do Sul, e ela estava falando que leu o livro que gostou muito, não é? Legal, onde que você leu? A gente leu na escola, eu pensei que era na universidade, e aí ela falou, não, é 2º ano do ensino médio. Nossa, que legal. E ela, eu gostei muito, mesmo sendo uma leitura obrigatória. Eu falei, nossa, ganhei a semana, né, com essa fala dela. É um bom elogio, é um ótimo elogio. E tá dentro da escola, não é exatamente, tá ali para fins didático, mas o trabalho do Marcelo é um trabalho tão sofisticado, né? E é bom que esse trabalho tão sofisticado esteja dentro das escolas. É um trabalho, a gente está falando aqui de uma pesquisa de 10 anos, está falando de uma pessoa que está construindo, você está construindo essa narrativa, mas ali quando você abre os quadrinhos dele, tem pouco texto. A pesquisa é muita, ele se embrenha, ele pesquisa, mas na hora de montar o roteiro, você está... É uma outra relação. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Eu aproveito para fazer a ligação com a pergunta da Inayá, que ela quer que você fale um pouco dessa relação da palavra e imagem nas suas histórias e comentar esse uso sintético das palavras nas suas histórias, que, segundo a Inayá e muita gente, são tão delicadas. Obrigado. Eu vou tentar responder, só queria retomar um pouquinho do que a Marcela estava falando antes, sobre as comunidades tradicionais, não é? Caiçaras, indígenas, quilombolas. E, claro, a gente não tem como não relacionar isso, infelizmente, com o nosso momento atual, o nosso momento político atual. Claro. E a gente estava falando muito antes também sobre as
diversas ameaças que esses grupos têm hoje. E se tem algo que liga essa experiência desses grupos tradicionais sempre entre aspas, né? Porque tem mudança também, com a experiência dos quilombos históricos, meio aldeias indígenas, é essa tentativa de lidar com a terra, com o espaço e com o seu trabalho de um modo que é próprio, criado por aquele grupo, não é? E nas suas relações com o entorno. E aí, quando a gente vê hoje uma série de políticas, de ações que tentam justamente excluir essa diversidade e dizer que, olha, não, agora tudo pode ser vendido, tem que ser um grande empreendimento imobiliário, não é? Os resorts, ou vamos fazer agronegócio, é de uma ignorância atroz. É não compreender a nossa história e não compreender o conhecimento que é produzido por essas comunidades tradicionais e compreender que esses grupos, eles criaram uma outra forma de lidar com o seu espaço que a gente deveria aprender com eles. Né? Claro. Eliminar toda uma diversidade, não é? Todo um ecossistema de conhecimento sobre as formas de lidar com o espaço para planificar dentro de um modelo que a gente sabe que só beneficia um determinado grupo, que são as pessoas que já estão no poder há muito tempo e que pretendem e querem, não é, continuar no poder. Mas é claro que contra isso nós estamos aqui. Estamos aqui, pronto. Isso mesmo. Chamou para a responsabilidade, Marcelo, isso mesmo. E agora você vai responder aí, Nayá? Sim, claro. Não estou cortando, só estou dando seguimento. Claro. Eu tenho interesse muito grande por quadrinhos, né? Aprendi a ler com quadrinhos, então é uma mídia que me agrada muito. E eu queria, desde o início, fazer um trabalho histórico sobre Palmares, mas, ao mesmo tempo, não queria que fosse algo que reduzisse a experiência de ler quadrinhos, de ler imagens, contando a história apenas pelo texto, trazendo o texto como elemento principal. Eu compreendo que o quadrinho ele é uma ligação muito rica entre imagem e texto. E a imagem ela não pode ser redundante em relação ao texto. Então tinha que trazer algo mais desse modo. E outra coisa importante também, nós estamos num mundo que é muito visual, mas muitas vezes a gente não tem o tempo de se aprofundar em decifrar essas imagens. Eu queria muito trazer uma experiência que fosse principalmente pelas imagens e que requeresse um pouco desse tempo maior do leitor, inclusive para decifrar essas imagens. As minhas principais leituras de quadrinhos são sequências de imagem que às vezes eu via 2, 3 vezes para entender, mas que sempre era uma coisa muito rica, marcava muito. Então eu queria trazer isso. E aí, para isso, foi necessário recorrer também a esses símbolos que aparecem do Sona, não é? O Adinkra, que eram coisas interessantes para trazer elementos dessas culturas tradicionais ali de Angola e de outras regiões, e trazer isso de uma forma que fosse uma experiência de leitura rica e muito dinâmica. Agora, é claro, o quadrinho, ele tem pouco texto, né? Eu tentei reduzir bastante, mas depois vi que no final era importante acrescentar mais informações, e aí tem o glossário, né? Os mapas, Sim. o texto falando um pouco sobre a pesquisa, porque a gente está falando muito sobre se apagar a imagem do outro, a história do outro. Então, seria muito egoísta da minha parte fazer toda essa pesquisa, resumir tudo lá no quadrinho com as imagens e depois, para quem tivesse mais interesse de conhecer aquilo, a pessoa não ter acesso a essa pesquisa. Então, foi uma forma de compartilhar. Foi uma forma política também de dizer, ó, existe uma história aqui, para quem está interessado nisso, você pode recorrer a livros que falam sobre essa história, que é incrível. Quando a gente fala sobre Palmares, é muito fácil alguém recorrer tinha Zumbi, mas às vezes não sabe falar de outras lideranças, não é? Como Gangazumba, Gangazona, Acotirene e vários outros. E muito menos falar sobre outros detalhes da trama. Então, Palmares é uma história conhecida popularmente, mas
poucas pessoas se aprofundam nessa história, e sendo que a gente tem uma bibliografia sobre isso, de Edson Carneiro, passando por Flávio Gomes, Décio Freitas, Ivan Alves Filho e outros, e que são histórias que trazem muito sobre a população negra, mas também sobre o Brasil como um todo. Vamos lá. Tem perguntas aqui sobre o seu processo criativo e também uma marca sua, essa sua alternância entre o branco e o preto nos seus quadrinhos. Quem perguntou isso foi o Marcelo. Você responde para a gente? O branco e preto é uma paixão grande, uma escolha muito estética. Tem a ver com alguns artistas latino-americanos também, que têm uma arte muito exuberante, muito linda, como Breccia, Munhoz, Hugo Pratt também, que passa por aqui, e vários outros artistas. Eu vejo que o quadrinho, o branco e preto, quando você consegue resolver isso bem, e ainda considero que eu estou na procura por isso, você prescinde da cor, você não sente necessidade de colocar ali cor, não é? É um meio muito complexo. Então, é um pouco uma busca pessoal minha por dominar essa área, essa técnica do claro-escuro, do branco e preto, do lidar com sombras. Já fiz alguns trabalhos com cor também, para capa de livro, ilustração de livro infantil também, mas, de certo modo, eu acho que eu me sinto sempre bem com o preto e branco. É uma paixão um pouco pessoal. Eu vou passar uma pergunta agora para a Marcela, porque tem muita gente querendo saber um pouco do impacto da literatura, né? Como que a literatura pode fazer parte do dia a dia dos povos quilombolas, indígena, caiçara. Vocês têm esse movimento, a Flip. Bom, esse nosso encontro aqui é essa tentativa também de fazer essa aproximação, né, Marcela? Sim. Quando vocês estavam falando, né, o livro do Marcelo Cumbi, ele foi recomendado para leitura nas escolas em Portugal, né? E ele escreveu aqui no Brasil e primeiro foi lá para Portugal para poder levar isso para a escola. E a gente está justamente falando como contar a história do local, né, trazer isso para dentro da literatura, trazer isso para dentro das escolas. E isso já é uma luta que comunidades quilombolas já vêm escrevendo livros didáticos para serem trabalhados, os indígenas também, né, as comunidades caiçaras, inclusive a gente também vai fazer lançamentos de livros aqui, em outras programações, livros que contam a nossa história. Né? Livros produzidos pelas crianças da Escola da Praia do Sono e do Pouso da Cajaíba, um trabalho conduzido, né, pela professora lá da comunidade, que trabalha lá. E um livro também que conta a experiência dessas comunidades tradicionais, a experiência de um projeto, o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, né, que é o Território Pulsa. E esse livro ele vai ser lançado amanhã. Oba. E estejam todos convidados na Casa Povos, fica lá no Caborê. E eu acho que é uma questão muito importante de se falar, porque a gente precisa trazer a história para dentro. Né? E as comunidades tradicionais têm... agora você falou tradicionais com aspas, eu já dei uma travada. As nossas comunidades, elas têm essa tradição da linguagem oral, né? Também. Então, que é lindo e que a gente tem que preservar, mas que, às vezes, isso se esvai, né, Marcelo? Né, Marcela? Sim, na verdade, a cultura oral ela ainda é muito forte, né? Por exemplo, nas aldeias indígenas, os indígenas, as crianças, acho que até os 7 anos, elas só falam na língua materna, né? Na língua, aqui no caso, o Guarani. Quando eles vão para a escola, que começa a ter essa relação com a língua portuguesa.
Mas, nas comunidades, aquela coisa de passar a cultura adiante, ela é muito mais falada, né, do que escrita ou filmada através de imagem. Não, é na prática. É fazendo, consertando a rede que a criança que está ali do lado está vendo, está aprendendo. É aquela imagem, né, da casinha de pau a pique. Então, essa tradição ela é passada oralmente. E a cultura oral, a gente luta muito para que ela não se acabe mesmo. Claro. Tem que dar continuidade, né? Claro. Não, a gente pensar também, né, nos povos negros, né, os griots, os contadores de história. Sim. E a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, que é nas comunidades indígenas, a gente tem essa experiência ainda de ter a língua materna, não é, original, e de tentar trazer isso para a educação. Eu atuo num grupo lá na escola de aplicação, o nome do grupo é Negritude. E a gente faz essa discussão entre os professores e entre os alunos também, sobre como trazer esse tema para a sala de aula. E sempre é um desafio pensar como trazer esse conhecimento, essas narrativas, esses personagens, não é, da história, ou mesmo da ficção, mas falando dessa perspectiva negra e diaspórica sobre o Brasil e América, mas como que, às vezes, romper também com esse formato tradicional da escola. Então, você vai falar sobre essas coisas, só que do mesmo modo, com os alunos enfileirados, com sala de 30 alunos, não é? Com o mesmo método de ensino de séculos atrás. Existem outros formatos possíveis de você trabalhar em círculo, ou de você trabalhar justamente na prática, construindo uma casa com os alunos e falando ali sobre o que é necessário para construir essa casa, não é? Sobre os termos próprios daquela comunidade para descrever o seu entorno. Então, isso eu acho que é muito importante também quando a gente fala de educação. É trazer ali conteúdos que sejam interessantes para os alunos, mas romper também o modo como a gente pensa o ensino, trazendo outras práticas mais coletivas e que sejam mais significativas, né, para a gente hoje. Tá. Nas suas pesquisas, Marcelo, você se deparou com algo que mudou algum conceito seu importante, algo que te levou para outro caminho? Porque você pesquisou tanto, eu fico com a impressão de que você, mesmo para você mesmo, você descobriu algo que você não sabia e que te levou para um outro lugar? Muito, ou isso é coisa da minha cabeça? Bastante. Foram 11 anos de pesquisa, então muita coisa mudou, muita coisa nova apareceu. Eu acho que descobrir essa ascendência, não é, banto, de grande parte da população negra e mesmo brasileira, não é, para mim foi importante, porque geralmente quando a gente fala de experiência e traços culturais negros na história do Brasil e religião, o que a gente estava conversando, a gente remete logo a falar sobre candomblé e sobre os orixás e sobre essa experiência iorubá, não é, aqui no Brasil, que depois acaba pegando grande parte do território. Mas, na verdade, não é assim. Na verdade, a gente tem essa experiência banto que vem nos primeiros séculos, os iorubás que vêm já no final de 1700, e ali pegando muito Salvador e Bahia, e depois acabam estendendo essa experiência iorubá para o resto do candomblé, não é? Para o resto do país. Mas a gente tem uma experiência religiosa, não é? De origem negra, que é muito diversa. A gente tem os inquices, que são de origem banto, a gente tem o candomblé, a gente tem o voodoo no nordeste do Brasil, na região ali do Maranhão. Enfim, a gente não pode planificar essa experiência classificando todo mundo como pertencente a um único grupo. A nossa experiência cultural africana, indígena, enfim, outras aqui no Brasil é muito mais complexa do que isso. Então, isso foi algo importante. E dessa tradição banto, as expressões e as suas pesquisas das palavras, dos significados, de que braço, de que língua? Tem uma das línguas ali da região de Luanda, que é chamada de Quimbundo, que eles utilizam até hoje. Né?
muitos dos termos que eu utilizei no livro Kumbi vêm dessa língua. E tem outras também, que é o Kimbundo, Ovimbundo, Umbundo, Kikongo. E o nosso português ele é extremamente influenciado por essas línguas. Então, marimbondo, quindim e vários outros termos são termos que não vêm de Portugal, mas que vêm dessa presença africana no nosso país e que modifica totalmente o português que a gente tem aqui. Muito bem. E isso, preciso falar também, veio muito por influência de um amigo que é o Alan da Rosa, que foi uma das pessoas que primeiro leu, não é, tanto o Kumbi quanto o Angola Janga, e ele me chamou a atenção para trazer essa presença, não apenas nas imagens, mas também no texto. Ótimo. O Diogo França, que está aqui com a gente, faz uma pergunta aqui interessante, que como o quilombo de Palmares, os quilombos ali e Canudos se relacionam, hein, quando a gente pensa em resistência, Marcelo? Marcela? Interessante, interessante. Eu acho que os dois mostram que, em diferentes momentos da nossa história, nós tivemos grupos populares que lutaram, não é, pelo seu espaço, pela sua forma de organização e de lidar com o seu entorno. E é claro que isso, em algum momento, entra em conflito com o poder colonial e com os interesses desses grupos, não é, em relação à terra, em relação ao território. Agora, algo que eu acho que é muito importante pensar no caso de Palmares, geralmente a gente pensa, surgiu Palmares, houve mais de 40 conflitos, não é, dos soldados indo lá destruir. Houve também vários ataques dos palmaristas nas aldeias vizinhas, mas durou ali um tempo e acabou. Não, não é só isso, né? Imagina, Palmares começa por volta de 1600, as primeiras notícias, 1597. As últimas notícias são de 1720, 1730. Então, são cerca de 120, 130 anos, onde diversos grupos negros, junto com índios e até brancos pobres, viveram lá numa outra situação muito diferente de lidar com o seu espaço, mas também de liberdade. Então, são gerações. A gente tem pelo menos 4 ou 5 gerações de pessoas que nasceram e morreram em Palmares sem saber o que é escravidão. Uau! Se isso não é uma grande vitória, é difícil dizer o que é. Então, é muito importante conhecer mais sobre isso, para a gente dimensionar melhor esses conflitos, mas também esses momentos de paz, não é? Que houveram na nossa história e que foram pensados para muito além do que as elites imaginavam ou queriam. Porque a gente tem aí nesse Brasil colonial e nessa investigação desse nosso passado, ligações muito diretas com o nosso presente, né? Totais, né? Total. Posso mostrar umas imagens? Mostra. 10 minutos. 5. Rapidinho. Tem. Eu mostrei algumas imagens do livro, mas por volta de 2010, 2011, cheguei aí lá no Memorial de Palmares para tirar algumas fotos, justamente para utilizar no livro. Lá tem um memorial atual que foi fundado pelo IFAM, não é? Patrimônio histórico. Infelizmente hoje está bem abandonado, mas eu acho que vale muito a pena conhecer. Essa é uma das imagens que a gente tem lá do alto da Serra da Barriga, o que acreditam que seria o Mocambo de Macaco, que era o principal, o Mocambo mais administrativo. E aqui a gente tem uma perspectiva do que provavelmente aqueles palmaristas tinham em 1650 e tal, né, naquela época, do seu entorno. E isso eu acho que é muito interessante, uma imagem que geralmente a gente não conhece, que é imaginar a perspectiva deles, o que eles viam do seu entorno quando eles estavam lá naquela região da Serra da Barriga. Aí aqui já são as construções mais modernas,
que recriaram, não é, na região do Memorial de Palmares, inspirados no que eles viram dos textos históricos falando, não é, que descreviam aquela região. Mas eu, quando estive lá, foi um momento muito especial. Estava junto com a Brisa, minha companheira, e foi incrível perceber que a gente pode, ainda tendo acesso a esse espaço, mesmo sendo 3 séculos, não é, de distância, reimaginar o que foi Palmares, o que foi essa luta, o que foi esse modo de vida que eles conseguiram construir ali naquele espaço. E essas imagens são sempre muito caras para mim, assim, e eu gosto de compartilhar. Eles... são essas. Muito. Claro. Não, e o 100 anos, é isso que você falou, são 4 gerações, e 100 anos de investidas contra, né? Eles não estavam esquecidos. E para eles conseguirem essa resistência por 100 anos, existia uma organização militarizada? Existia muito, né? Muito. Você tem que imaginar que a cada ano, no máximo 2, 3 anos, tinha ali um grupo de 100, 200, 300 soldados luso-brasileiros subindo a serra. Então, isso fazia com que Palmares fosse uma região muito bélica e militarizada também. Essa ideia de imaginar também Palmares só como espaço de paz não é bem assim. Porque eles tinham que estar toda hora prontos para fugir, não é, dessas investidas dos soldados e para se reorganizarem para combaterem esses soldados também. Sobreviveram durante um largo tempo devido à tática de guerra do mato, que era justamente quando os soldados invadiam Mocambo, eles fugiam para outro. Isso fazia com que os soldados tinham que ficar, os luso-brasileiros, andando na Serra da Barriga por dias, semanas, e quando eles estavam cansados, é que os palmaristas atacavam esses grupos. E isso fez com que eles sobrevivessem durante muito tempo. E foi muito parecido assim com a história também de Canudos, né? Essa coisa do território, do conhecimento do espaço onde eles estão. E aí, conectando com a história daqui também, né, de outros povos tradicionais, é uma busca por autonomia, né, por gestão daquele espaço que eles compreendem como território deles. Porque Canudos, na época, eles estavam fugindo do que a República estava colocando para eles também, né? Então, eles estavam buscando um espaço de autonomia para fazer a gestão do próprio território. E eles tinham conhecimento do lugar onde eles estavam, né? E Euclides conta no livro Os Sertões uma coisa que eu achei interessante, que conecta também com a sabedoria daqui, né? Ele fala que eles colocavam pedrinhas de sal para poder saber quando ia chover, porque se no dia seguinte aquela pedrinha de sal tivesse derretida, é porque a chuva estava para vir. Se não, é porque ia ficar na seca. E as comunidades tradicionais, elas têm esse conhecimento, né, de saber quando a chuva está vindo, quantos dias vai demorar para ela chegar. E aí eu acho que é interessante fazer essa conexão mesmo entre o conhecimento, né? Euclides fala que os sertanejos, eles eram homens fortes, eram mestiços, homens fortes, porque tiveram vários ataques, né, a Canudos, e eles resistiram. 3 vezes eles venceram ali a guerra. E ele fala, são pessoas fortes, são homens fortes. E aqui existem essas pessoas mestiças, a miscigenação, e são pessoas fortes, porque são várias culturas, né, se conectando ali. Então, acho que é interessante trazer um pouco da história de Sertões para cá, né, que é o nosso litoral, que também não deixa de ser uns sertões, né, tem a mesma luta, a mesma resistência. Eu não sei se tem tempo de mostrar, mas acho que tem 3 imagens que eu gostaria de apresentar para poder... Para a gente fechar, vamos. Isso. Aqui é a imagem dos indígenas Guarani-Mbiá, né, o cacique Agostinho e a dona Marciana, que são pajés na aldeia Araponga. Em cima ali tem os milhos, e são os milhos crioulos,
né? E eles têm um valor muito grande para a aldeia, para a cultura indígena, que o milho e o mel é utilizado para fazer o batismo das crianças indígenas, né? O milho para os meninos, o mel para as meninas. E tem a história também de que eles recebem o nome Guarani através desse batismo. É 1 ano depois que eles nascem. Não é como a gente nasceu, tem que registrar. Eles registram com o nome em português porque foi colocado para eles que eles têm que fazer aquilo. Eles têm que ter um RG, uma identidade, né? Mas... E o RG, que a gente fala, nossa identidade, está aqui, né? O milho é a nossa identidade. O Mário Gato, que é um caiçara também de Ubatuba, uma vez ele falou... perguntaram qual é a sua identidade. Ele pegou a rabeca, né, que é um instrumento que ele toca. Essa aqui é a minha identidade. Então, essa é a nossa identidade. Aqui é no Quilombo do Campinho, é a extração da juçara, do fruto da juçara. Acho que é importante dizer porque é uma relação harmônica que tem entre as comunidades tradicionais e o uso da natureza, porque a palmeira juçara, ela é nativa da Mata Atlântica, muito parecido com o açaí, que é da Amazônia, né? E, antigamente, as casas de pau a pique, elas eram construídas com o tronco da juçara. Só que a juçara ela não se reproduz ali, a não ser que você replante sementes. E as pessoas tiravam muito palmito, e agora ela está em extinção. Então, as comunidades trazem como uma alternativa sustentável, né, de ter um desenvolvimento sustentável dentro da gestão do território deles, fazer o uso da semente, fazer o uso do fruto, né, e reproduzindo as sementes. Inclusive, eles sempre deixam um cacho com fruto ali para os pássaros, para os bichos também se alimentarem e também reproduzir desse fruto. E essa última imagem eu queria colocar porque, quando a gente fala da gestão do território, da autonomia que as comunidades tradicionais têm que ter dentro do seu território, aqui é a comunidade caiçara da Trindade fazendo um mapeamento da área de uso da pesca. Então, eles fizeram uma cartografia social da pesca artesanal de Trindade, porque lá eles têm um embate também com uma unidade de conservação de proteção integral. Eles têm assim, uma restrição em relação à pesca. Então, eles buscaram mostrar, né, para as pessoas onde é a área que eles usam. E as comunidades tradicionais hoje, a gente, através de uma condicionante da Petrobras, que é um direito nosso, né, de se ter, para a questão do impacto da exploração do pré-sal. Então, a condicionante é uma condição para que o pré-sal seja explorado aqui nesse território. E essa condicionante é fazer a caracterização das comunidades tradicionais, para a gente saber onde essas comunidades estão, quais são as práticas que elas fazem, o que existe de cultura ali, né? E se futuramente houver um impacto, aquilo está registrado, a gente sabe que existe, se já existiu, se não existe mais, tem um porquê. Então, essa imagem, eu coloquei ela para o final, justamente para resumir, que a gente tem a solução, né, para o desenvolvimento sustentável, é um outro modelo de desenvolvimento que estão trazendo aqui para a nossa região, para o Brasil como um todo, né? E a gente também quer ser ouvido, a gente também quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer dizer que a gente tem conhecimento. Obrigada. A gente tem o conhecimento sobre o nosso território. Eu queria também finalizar, não sei se a gente ainda vai fazer mais alguma fala, mas tem um poema do Luiz Perequê, de uma campanha em defesa dos territórios tradicionais, que fala assim: o povo que planta e pesca, canta, dança e faz festa no seu pedaço de chão, abastece a sua mesa e agradece à natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório, tirar o seu território é calar a tradição. E essa foi a Mesa Cumbi. Muito obrigada, Marcelo de Salete, Marcela Cananeia.